Então vamos aqui agora fazer um exemplo adaptado do livro do Oppenheim, o exemplo 2.7, adaptado aqui porque eu variei, alterei alguns valores. É o seguinte, olha só. Está falando a seguinte situação, um sistema qualquer, a resposta dele ao impulso unitário é isso aqui, ó, h de t é igual a t para os instantes entre 0 e 4 e é 0 para qualquer instante fora, tirando isso daqui. Quer saber aqui agora a resposta desse mesmo sistema, cuja resposta ao impulso era isso, para um sinal x de t. Ou seja, o que ele está querendo saber aqui na prática, vamos lá, vamos desenhar aqui, olha. A notação de sinais de sistemas é sempre um pouco estranha, mas aqui, olha, o que está pedindo aqui não é muito complicado. Vamos começar a tentar desenhar aqui, começar a desenhar esses gráficos e entender como que a coisa está funcionando. Primeira coisa é o seguinte, significa o que isso significa? Olha, eu tenho um sistema qualquer, que eu vou chamar ele aqui de H, certo? Onde eu coloquei um impulso unitário e a resposta que eu tive aqui, olha, foi esse sinal H de t aqui. Certo? É esse sinal H de t aqui, então a resposta obtiva aqui é H de t. O que o exercício está me pedindo aí é o seguinte, se eu colocar um outro sinal nesse mesmo sistema aqui agora, por exemplo, um sinal x de t, qual é a resposta que eu vou obter aqui, olha, que é o meu y de t. Qual que é o meu y de t? É isso que o exercício está pedindo. Então vamos lá. O primeiro passo aqui agora é a gente começar a desenhar isso daqui. E pode parecer complicado, mas não é. Vamos entender bem aqui, olha só. Vamos começar a desenhar aqui então o x de t. O x de t, vamos desenhar aqui o gráfico, vamos colocar aqui. Opa. Deixa eu tentar fazer mais reto aqui. Quem que é o x de t? Opa. Eita. Quem que é o x de t? X de t, vamos lá. Ele vale 0, ele vale 1 no instante entre 0 e 2. Então, seja, já que aqui está o t, certo? Eu vou colocar aqui 0 e o instante 2. Então, ele vale 1 nesse intervalo. Então, ele está valendo fixo 1. E ele vale 0 para qualquer outro instante. Então, seja, depois de 2, ele vai voltar a valer 0. E antes de 0, ele também valia 0. Então, seja, o meu x de t é esse sinal aqui. Certo? O próximo passo aqui agora é a gente tentar decifrar quem que é esse sinal h de t que ele está explicando aqui agora de forma matemática. Agora a gente precisa desenhar aqui o sinal h de t. Quem que vai ser o sinal h de t? Vamos fazer o desenho dele aqui. Opa, peraí. Muito bem. Fazendo o sinal h de t aqui, vamos interpretar isso aqui também. Vou desenhar aqui o h de t. Vou desenhar de outra cor aqui para facilitar a nossa análise. Então, olha só. O h de t, ele vale t entre 0 e 4. T, a gente sabe que é o quê, moçada? É uma variável. Então, ou seja, no instante 0, ele vai valer o mesmo valor de t. Então, no instante 0, ele vai valer 0, o nosso h de t. Vou desenhar aqui até 0, 2 está aqui, 4 aqui. Por 2 e 4. Muito bem. Vou fazer maior isso aqui, né? Já que ele vai ser um pouco maior. Beleza. Então, nesse caso aqui agora, o que vai acontecer? Quem que vai ser t? T, a gente sabe que é uma reta. Por quê? Quando t vale 2, h de t vale exatamente t. Então, vale 2. Então, aqui, ó, quando t vale 2, ele vai valer 2. Quando ele valer 1, h de t vai valer 1. Quando valer 3, vai valer 3. Quando valer 4, vai valer 4. Então, ou seja, h de t é uma reta aqui, olha, t. Certo? Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Nesse intervalo. Então, ou seja, ela tem essa característica aqui. Antes disso aqui, olha só, ele vale 0 para qualquer caso contrário. Então, ou seja, para o t menor do que 0, ele valia 0. E para o t maior do que 4 também ele vale 0. Então, eu tenho um sinal assim, ó, que chegou aqui, ele morreu aqui, e ele vale 0 aqui agora. Ou seja, tá vendo? Uma notação um pouco complicada para um sinal bem simples da gente resolver. Um sinal bem simples da gente entender. Agora, o nosso próximo passo aqui agora, então, justamente é o seguinte. Para determinar o y de t, a gente precisa calcular a convolução entre esses dois sinais. E é isso que a gente vai fazer aqui agora.
Ou seja, está aqui o nosso sinal x de t, o sinal h de t. O nosso objetivo aqui agora é calcular y de t. Y de t, que a gente já sabe que vai ser dada pela convolução do sinal x de t pelo sinal h de t. E a convolução a gente já viu no vídeo anterior, que é dada por integral de menos infinito até mais infinito de x de tal, que multiplica h de t menos tal. Então o que vai ocorrer aqui é justamente o seguinte, que olha só, vamos lá. Para a gente calcular essa equação aqui, olha, a gente vai ter que fazer uma análise gráfica, onde eu vou considerar que, então, já que, ó, faltou o detal aqui, ó, já que na minha integral a minha variável é o tal, quem que é o tal? É uma constante qualquer, que a gente chamou de tal, e vamos representar aqui os nossos gráficos em função de tal. O x de t é esse, certo? Se eu mudar a minha variável de t para tal, meu x de tal, o x de tal vai ser a mesma situação. Então o que eu vou ter aqui é isso aqui, ó. Vamos considerar que aqui um instante zero. 0, 2, 4, 6. Aqui menos 2 e por aí vai. Então, se eu for desenhar o meu sinal x de tal, o que eu vou ter é esse aqui, ó. É um sinal que vai ter esse aspecto aqui, ó. Opa! O sinal que vai ter esse aspecto aqui no zero, ele vai valer 1. Vai valer 1 até chegar no 2 e parou. Isso aqui a gente já é o mesmo sinal que a gente tinha ali antes. Certo? Sem nenhuma alteração. Não vou desenhar aqui só para não poluir o gráfico, mas ele seria 0 aqui, o que já é 0 a gente já conhece, então vou deixar aqui somente a parte interessante desse gráfico aqui. Ela sumiu, ela continua valendo 0. Ótimo. Agora vamos considerar esse aqui, então seria o nosso sinal x de t. Eu vou colocar aqui em vermelho, x de tal. Agora, h de t menos tal. H de t menos tal, perceba que a variável aqui agora é tal e não t. O que é h de t menos tal? Olha só, aqui está acontecendo uma mudança na variável independente. O que acontece? Seria, na verdade, a seguinte situação. H de t menos tal seria o ideal se a gente fosse h de menos tal mais t, por exemplo, certo? Onde isso aqui, esse t aqui agora vai ser uma constante, já que a variável aqui agora que eu estou considerando é tal. Se isso aqui vai ser uma constante, olha o que vai acontecer. Esse menos aqui, olha, o que o menos faz com o gráfico? Ele faz a reflexão do meu sinal, certo? E a reflexão do meu sinal, a gente já viu o deslocamento da variável independente. E o que se eu somasse, se eu pegasse h de menos tal, por exemplo, mais 1, o que ocorreria? Que seria que esse meu sinal ele seria adiantado de uma unidade, certo? Já que ele está sendo, como eu estou somando uma constante t aqui, olha, o que vai acontecer é que ele vai ser adiantado de t unidades. Então, para eu fazer o desenho desse cara aqui, a primeira coisa que eu vou ter que entender é o seguinte, que ele vai inverter, certo? Vai ocorrer a reflexão desse sinal, eu vou desenhar ele aqui, ó. Eu poderia desenhar ele em qualquer lugar para cá, tá, gente? Mas eu vou desenhar ele para o lado de cá. Que ele tem esse valor aqui, ele vai ter esse formato aqui. Ele tem duração maior. Aqui a escala não está legal, mas ele varia de 0 a 4. Então, ou seja, vou começar ele antes aqui do 0 aqui, ó. Então ele iria até lá atrás. Tem depois o 4. Vamos supor que o 4 estaria por aqui. Menos 4, então ele vai até depois disso aqui, né? Então seria um sinal mais assim, ó. Por quê? Porque isso aqui, olha só, eu estou falando de h de menos tal. Ele teve que fazer a inversão, certo? E além da inversão, ele sofreu aqui, olha só, um adiantamento, porque eu somei o t. Esse adiantamento aqui, ó, ele está em função disso aqui, ó. Mais t. Isso aqui eu estou explicando detalhadamente para vocês entenderem como funciona, mas quando a gente for fazer o cálculo, a gente simplesmente sabe. O h de t, a gente vai inverter ele e vai jogar ele lá para trás, atrasando esse sinal. Estou explicando o porquê que isso acontece. Muito bem, então agora a gente vai fazer esse h de menos tal mais t, ou seja, o h de t menos tal, só mudando a ordem aqui, olha, passar pelo sinal x de tal e fazendo essa operação de convolução cada um desses pontos, certo? Então, joia. Então, a partir de agora, a gente vai considerar cada uma dessas situações. Vamos considerar aqui, então, esse primeiro cenário. Esse primeiro cenário aqui, agora, olha só. Primeiro cenário. Esse primeiro cenário, o que está acontecendo aqui, olha só. Né?
já que aqui seria, por exemplo, meu ponto T, vocês concordam comigo? O T que foi o que gerou esse atrasozinho aqui, ó. Então eu vou chamar esse ponto aqui de T. E logo aqui atrás, olha, é T menos 4, já que esse cara aqui tem 4 unidades, mas vamos chamar esse pontozinho aqui de T, certo? A gente há de convir comigo, a gente não sabe o valor dessa variável T. Mas se para qualquer instante em que o meu T for menor do que zero, esse meu H de T tal vai estar, H de T menos tal vai estar aqui para trás. Se o meu T for menos 5, vai estar aqui. Esse gráfico vai estar mais para trás. Se for menos 4, até o instante em que o T for zero. Porque a partir do momento que o instante que o T passar de zero, eu já vou ter uma situação em que esse gráfico aqui, olha, começa a adentrar no outro. Então, a primeira situação que eu vou considerar aqui, olha só, é justamente para os instantes onde T é menor do que zero. Para esses instantes em que T é menor do que zero, se eu for fazer aquele cálculo ali, olha só, vamos lá. Y de T, integral de menos infinito a mais infinito. Quanto é que vale esse x de tal nesse instante aqui, olha só. Se eu for multiplicar aqui, nesses instantes aqui, olha, a multiplicação, eu estou falando aqui de multiplicar o meu sinal x de tal pelo sinal h de t menos tal. Se eu pegar esse sinal aqui, olha, esse meu sinal aqui, para esses instantes aqui, olha, esse sinal está valendo isso daqui, h de t menos tal. Mas o x de tal está valendo zero. A multiplicação de qualquer sinal, então, ou seja, o que vai ocorrer aqui, ó, é que se eu pegar o meu x de tal para esse intervalo aqui, olha, que multiplica h de t menos tal de tal. É isso que eu calculo. Para esse instante, então, para qualquer instante de t menor do que zero, x de tal vale zero, aqui, olha só, porque eu não desenhei aqui, né? Eu tirei aqui do desenho, mas para qualquer instante para trás, x de tal não vale zero. Então, para isso aqui, então, a gente vai ter que isso aqui, olha, essa equação aqui vai ser quem? E isso aqui, olha, x de tal é igual a zero. Significa que, então, que essa integral aqui vai ser zero que multiplica por isso, então vai ser y de tal, y de t vai ser igual a zero para esse intervalo. Então aqui, olha só, já vamos deixar aqui, destacar isso daqui, ó. Y de t vai ser igual a zero para t menor do que zero. Já é uma das respostas do nosso problema, certo? Vamos partir para a próxima etapa aqui agora, que é analisar um próximo instante. A gente analisou o instante até o t igual a zero, até menor que zero, vamos analisar o instante depois disso. O próximo passo aqui agora, então, é considerar um t maior para o próximo intervalo. Como assim? Olha só, no instante aqui, estava aqui, olha, a gente considerou que o t estava menor do que o zero. Então agora vamos considerar esse gráfico aqui, olha só, com o t para o lado de cá, certo? Mais para cá. Porque igual eu falei, a gente vai passando um gráfico dentro do outro. Então a gente sabe que ele vai ser zero, que o y de t vai ser zero para qualquer t menor do que zero. Então mesmo que esse gráfico venha da esquerda para a direita aqui, olha, essa multiplicação vai continuar sendo zero, então, ou seja, até que o t chegue nesse ponto aqui, olha, zero, porque aqui a partir de aqui agora essa multiplicação já vai deixar de ser zero. Ou seja, seria quando o meu t, por exemplo, estiver por aqui, depois do zero. Então o meu gráfico que eu vou ter aqui, olha, vai ser um negócio meio assim, certo? Onde aqui, esse aqui é o meu h de t menos tal. Certo? Muito bem. H de t menos tal. Onde o meu t vai estar por aqui. Beleza. Dessa forma, então, vamos lá. Como que a gente faz essa equação aqui agora? A gente vai fazer aqui justamente considerando aqui agora. Lembrando, isso daqui vai valer aqui, olha só. Essa situação vai valer aqui, olha, para a situação em que o t estiver entre o 0 e o 2, que é toda a situação essa que eu tenho aqui de alteração. Então, ou seja, para t entre 0 e 2. Tá, vamos calcular aqui então. Y de t, nesse caso, seria integral de menos infinito até mais infinito de x de tal, que multiplica h de t menos tal de tal. Vamos dar nome aos bois aqui agora, olha só. É interessante aqui, vai ser justamente isso aqui, olha. Quem que vão sair? De cara, a primeira situação é o seguinte. O único ponto que a gente tem em comum dos gráficos aqui, olha, onde a multiplicação vai ser diferente de zero, é esse ponto aqui, olha, é esse intervalo aqui que eu vou chorar de roxo. Porque, olha só, se eu considerar aqui, olha,
qualquer valor maior do que t aqui, olha, a multiplicação vai dar zero, porque x de tal eu tenho valor, mas h de t menos tal não tem valor. E qualquer ponto antes de zero aqui, olha, eu também tenho a minha multiplicação vai dar zero, porque h de t menos tal eu não tenho valor, eu tenho valor, mas x de tal vale zero. Então o que vai ocorrer aqui nesse caso aqui agora é que o intervalo de integração meu aqui, olha, vai ser entre 0 e t. Então y de t vai ser quem? Vai ser integral de 0 até t de x de tal, que multiplica h de t menos tal de tal. Joia! Olha só, vamos resolver isso aqui agora. Quem que é x de tal? X de tal no intervalo entre 0 e t, no intervalo entre 0 e t, x de tal vale quanto? Ele está constante, ele vale 1. Vocês lembram disso? O x de tal sempre vale 1. Então, seja, resolvendo esse aqui para o lado de cá, y de t vai ser integral de 0 até t, onde x de tal vale quanto? De 0 até t, x de tal vale 1, que multiplica h de t menos tal. Quem que é h de t menos tal? Essa curva aqui, olha. Essa curva aqui é o quê? É uma decrescente, certo? O que a gente tem ali de resposta aqui, olha, esse aqui, olha, é menos tal. Vocês concordam comigo? É uma decrescente. A original era y de t igual a t. Como a gente inverteu, ela é igual a menos t, então seja menos tal. Então, que multiplica menos tal de tal. Ou seja, que agora a gente já tem uma integral bem mais simples de se resolver. Y de t vai ser dado por quem? Integral de 0 até t de menos tal de tal. Então a gente sabe que agora y de t vai ser integral, o menos vai para fora, menos integral de 0 até t de tal de tal. Resolvendo essa integral aqui, que é uma tabelado, né? Não tem nenhuma dificuldade para resolver essa integral. Dessa forma aqui, então, a gente sabe que o resultado dessa integral vai ser dado por tal ao quadrado sobre 2. Mais uma constante aqui para a gente vai desconsiderar a constante de um ponto, porque a gente vai fazer aqui no intervalo de t até 0. Dessa forma aqui, olha, quanto que fica y de t? Y de t vai ficar igual, substituindo por t, vai ficar t ao quadrado sobre 2 menos 0 sobre 2. Então, y de t é igual a t ao quadrado sobre 2, e isso para o intervalo de 0, entre 0 e 2. Está aqui a nossa segunda resposta, nosso segundo intervalo da nossa resposta. Certo? Muito bem. Vamos continuar aqui agora, que a gente tem mais alguns passos para fazer. A gente precisa considerar as próximas etapas do meu sinal, as próximas etapas da minha convolução. O próximo intervalo aqui, então, é a gente considerar o t depois do 2, o t maior do que 2. Porque dessa forma aqui, olha, então deixa eu escrever aqui, para t maior do que 2, o que vai acontecer? Dessa forma que agora o meu gráfico h de t menos tal já começa a sair do meu gráfico x de tal. Então, dessa forma, o que acontece? Olha, eu vou ter o único intervalo onde a gente vai ter essa multiplicação diferente de 0 é entre 0 e 2. Porque, olha só, antes disso aqui, olha, o meu h de t menos tal eu tenho valor, mas x de tal vale 0. Então, 0 vezes h de t menos tal vai dar 0. Depois aqui também, olha, eu tenho valor para h de t menos tal, mas eu não tenho valor para x de tal. Essa multiplicação aqui, então, vai dar 0. Agora, nesse instante entre 0 e 2 aqui, olha, certo? O que vai ocorrer é que aqui, olha, essa multiplicação aqui vai ser diferente de 0. Então, o que eu vou ter aqui nessa multiplicação vai ser de novo. Então, ou seja, o meu y de t vai ser quem? Integral de 0 até 2 de x de tal, que multiplica h de t menos tal de tal. Mesma situação, x de tal para esse cara aqui. X de tal aqui continua valendo, x de tal continua valendo 1 para esse instante, ele vale 1 constante o tempo inteiro, entre 0 e 2. H de t menos tal vale menos tal, certo? De tal, a gente já calculou essa integral indefinida aqui, a gente já sabe que esse resultado aqui vai dar tal. Então, teremos que y de t vai ser igual a tal ao quadrado por 2, pela tabela disso aqui, dessa integral, para o intervalo entre 0 e 2.
entre 2 e 0. Nesse caso aqui, então, quem que nós teremos? Y, então, y de t vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2 ao quadrado sobre 2 menos 0 sobre 2. 2 ao quadrado sobre 2, 4 sobre 2, 2. Então, y de t vai ser igual a 2. A minha resposta aqui, então, y de t é igual a 2 para o intervalo de t maior do que 2. Só que isso aqui tem um final, porque olha só, isso daqui só vai ser verdade até o t chegar em 4. Porque quando o t chegar em 4, significa que esse gráfico h de t menos t tal aqui, olha só, vai começar a sair aqui, ó, né? Quando o t estiver aqui em 4, depois de 4, o final do meu gráfico vai estar próximo assim, olha. Então, ou seja, esse intervalo, na verdade, eu falei que é maior do que 2, na verdade, é para t entre 2 e 4. Então, dessa forma, y de t é igual a 2 para t entre 2 e 4. Certo? Está aqui uma outra resposta. Uma outra resposta parcial aqui agora. A gente precisa avaliar aqui agora, então, o instante em que o t está maior do que 4. Então, bora lá. Vamos fazer essa próxima análise aqui, então. Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu preparar mais um gráfico aqui. Dessa forma aqui, então, vamos pegar o próximo intervalo. O próximo intervalo aqui, então, que a gente já falou, é quando o t estiver maior do que 4. Então, a gente vai ter aqui, olha só, o t posicionado aqui, olha. Está aqui o t por aqui. Então, o que eu vou ter aqui, olha só, é um gráfico meio assim, olha. E a gente sabe que ele vai começar a sair aqui do meu sistema, né? Vai começar a sair do meu gráfico de x de tal. Então, esse aqui vai ser o meu h de t menos tal. Ele vai começar a sair porque eu sei que esse t aqui, olha, desde o início a gente sabe que isso aqui tem 4 unidades. Vamos relembrar bem aqui, olha. Esse meu sinal ele ia de 0 até 4. Então, ele tem uma distância de 4 unidades. Dessa forma aqui, então, olha, o que acontece? O único ponto onde a gente vê aqui, olha, isso aqui a gente está considerando para t maior do que 4. Na verdade, o t ele tem que ser maior do que 4 e ele tem que ser menor que quanto? Olha só, o meu gráfico vai sair totalmente quando este ponto aqui, olha, chegar em 2. Quando esse ponto chegar em 2, significa que esse t aqui, olha só, está lá no 6, certo? Porque aqui vai estar 6, faltando 4 para nós. Então, ou seja, isso aqui vai ser verdade para t entre 4 e 6, certo? E nesse caso aqui agora, olha só, vale a pena lembrar que é o seguinte, o único ponto onde a multiplicação é diferente de 0 é para esse intervalo entre 0 e 2 aqui, olha. Entre 0 e 2 não. Esse intervalo é entre esse ponto aqui e 2. Por quê? Porque esse ponto aqui agora, olha só, antes dele, a multiplicação que vai dar 0, porque h de t menos tal dá 0, se eu multiplicar por qualquer valor que dá 0. Antes disso, eu tenho 0 nos dois gráficos. A partir daqui, olha só, o meu x de tal começa a valer 0. 0 multiplicado por qualquer coisa é 0. Então, ou seja, o meu intervalo é quem? Mas quem que é esse ponto aqui, olha só? Poxa, se eu sei que aqui, se o meu sinal aqui tem t, isso aqui vale t, e eu sei que aqui atrás ele tem um tamanho de 4, eu vou chamar esse ponto aqui, olha só, de t menos 4. Porque, por exemplo, quando esse t estiver valendo 6, esse aqui vai estar no ponto 2. Quando o meu t está valendo 4, ele estaria no ponto 0. Então, ou seja, eu sei que esse ponto aqui, olha, tem sempre menos 4 unidades do que se eu estiver comparando no t. Então, essa analogia aqui, olha, essa sacada aqui, olha, permitiu a gente fazer a nossa análise. Então, quem que vai ser a nossa integral? Y de t, integral de 0, não mais 0 mais. A integral aqui agora vai ser de quem? De t a menos 4 até 2x de tal, que multiplica h de t menos tal, d tal. Certo? Então, para esse intervalo aqui, o que vai ocorrer? Poxa, para esse intervalo aqui de t menos 4 até 2, esse intervalo aqui eu vou ter aquela mesma situação. Integral de t menos 4 até 2 de tal, d tal, mesma equação da anterior. Então, ou seja, a dificuldade de resolver essa integral é a mesma. Então, teremos que y
de t seria quem? Tal ao quadrado dividido por 2 por um intervalo entre 2 e t menos 4. Então, que agora resta a gente resolver isso aqui. Então, quem que seria y de t? Y de t seria o quê? Aqui seria 2 ao quadrado sobre 2, certo? Menos aqui t menos 4 ao quadrado sobre 2. Então, o que que nós teríamos aqui? Que y de t seria o quê? 2 ao quadrado sobre 2, 4, menos t menos 4 ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a minha resposta ao meu y de t. Para o instante 4 menor do que t menor ou igual a 6. A próxima resposta. Eu poderia ainda resolver isso daqui, mas para a gente não faz sentido aqui agora. Para a gente é besteira a gente resolver isso. Mas fato é, esse aqui seria o meu próximo caso. Vale agora a gente avaliar o último instante, é para aquele onde o t for maior do que 6. Na verdade, que a gente avaliou aqui o t entre 0 e 6. Quando o t for maior do que 6, significa que o meu gráfico aqui, então, quando o t for maior do que 6, ou seja, quando o meu t estiver para o lado de cá, o meu gráfico de h de t menos tal saiu totalmente aqui, olha só. Então, o que vai ocorrer aqui, então, é o seguinte. Nesse caso aqui, olha, o y de t, para esse intervalo aqui, então, por exemplo, de 6 até mais infinito, certo? De 6 até mais infinito, o que que ocorreria? Tanto x de tal, que essa multiplicação eu não tenho nenhum ponto em comum. Então, essa multiplicação daria sempre zero, certo? Então, o que y de t seria igual a zero. Para quem? Para t maior do que 6. Ou seja, agora o que resta para a gente agora é simplesmente compilar a resposta final de como que essa resposta ficaria, já que a gente teve vários intervalos. Então, como que seria a resposta final desse exercício? A resposta final desse exercício seria justamente a seguinte situação. Tá, vamos lá, vamos lembrar. Quem que é y de t? Y de t vale 0 para t menor do que 0, ou seja, vamos pegar a primeira resposta. Y de t vale 0 para t menor do que 0, certo? Joia. Ele vale, cadê? Vale t ao quadrado sobre 2. Vale t ao quadrado sobre 2 para, vou desenhar para assim para não ficar, para t, cadê? Qual que é a questão? Para entre 0 e 2, para t entre 0 e 2, ou seja, nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 2, ele vai valer, cadê? Ele vai valer 2 para t entre 2 e 4. Entre 2 e 4. Só uma situação aqui, olha, se eu coloquei conjunto fechado aqui em cima, eu não coloco embaixo, porque senão uma coisa invalida a outra. Mas a gente vai ver que, na verdade, tanto faz colocar o menor igual em cima ou embaixo, porque a resposta vai dar na mesma, que se a gente substituir o valor t por 2 aqui, olha. Se eu substituir o t por 2, vai dar 2 ao quadrado, 4 menos 2, 2. Então, tanto faz ele estar aqui ou aqui, certo? Vai valer 2 para esse intervalo. Ele vai valer 4 menos essa equação aqui. Ou seja, vai valer 4 menos t ao quadrado menos 4, menos t menos 4 sobre 2, certo? É isso mesmo. T ao quadrado não. T menos 4 sobre 2 para o t entre, vou colocar fechado aqui, ó, entre 4
e 6, e o y de t vai valer 0 para o t maior do que 6. Esse aqui é a nossa resposta y de t. Se eu fosse representar graficamente o y de t, aqui vai ser só um esboço bem feioso, mas só para a gente entender aqui, olha só. Quem que seria o meu sinal, então? 0, 2, 4, 6, 8. Então, quem que seria y de t? Y de t valeria 0 para qualquer instante menor do que 0, então, ou seja, y de t seria assim, valia 0 para qualquer instante menor do que t. Joia? Seria t ao quadrado menos 2. A gente pode plotar isso aqui no MATLAB, mas a gente sabe que uma curva quadrática, então para o t entre 0 e 2, a curva quadrática ela tem uma característica meio assim, certo? Uma onda quadrática, uma curva elevada ao quadrado, ela é assim. Então, para entre 0 e 2, ela teria isso aqui, ó. Certo? Nesse intervalo aqui. Muito bem, só esboçando, né, gente? Não vou chegar aqui num desenho bonitão, não. Então, vou deixar claro que é quadrática. Onde aqui ela para no ponto máximo igual a 2 aqui, ó. Beleza. Ela vai valer 2 entre 2 e 4. Certo? E ela vai valer essa questão aqui, olha só, para entre 4 e 6. Como é que eu desenho esse gráfico? Olha só, isso aqui não precisa nem resolver isso aqui para saber que isso aqui vai dar alguma coisa quadrática, t ao quadrado, certo? Vai dar um t ao quadrado, em contrapartida, só que ele vai estar negativo, então ele vai estar decrescente. Então também vai ser uma onda quadrática nesse sentido aqui, ó. Decrescente. Certo? Na verdade assim, né? Desculpa. Que seria assim, né? Uma onda com t, um gráfico que seria menos t ao quadrado, ele teria esse formato aqui, certo? Então seja, como se eu tivesse esse formato aqui embaixo. Eu vou tentar desenhar aqui bem feiozão aqui, ó. Certo? E valeria 0 para qualquer instante depois disso. Ou seja, essa seria a abstração do meu y de t. Para ter certeza dessa forma aqui, o ideal seria justamente fazer esse processo aqui no MATLAB, no Octave, para ter a curva final exatamente do jeito que ela é. Ou seja, pessoal, o processo de convolução do jeito que a gente está fazendo aqui, olha, é bem trabalhoso. Mas percebam que não é muito difícil, porque a integral que a gente resolve mesmo aqui, olha só, ela é bem simples, integral de tal. A gente precisa preocupar basicamente com esses intervalos e ir fazendo essa alteração, certo? Assistam aos outros exemplos também da convolução contínua para fixar bem esse exemplo na cabeça de vocês.